Hoje, no que aconteceu, vamos analisar como ocorreu a Revolução Francesa, suas fases e como terminou. Então, tá começando mais um vídeo. Para entendermos a série de eventos que eventualmente levaria à Revolução Francesa em 1789, é fundamental ter em mente o processo geral europeu de transformação das antigas monarquias feudais em estados absolutistas, que ganhou sua mais famosa expressão desse reino. A partir do reinado do primeiro monarca da dinastia Bourbon, Henrique IV, que reinou, que nasceu em 1553 e morreu em 1610, os soberanos franceses habituaram-se a não convocar os estados gerais e deixar de lado os grandes senhores, preferindo nomear ministros burgueses para os cargos importantes do governo. No reinado de Luís XIV, no reinado do filho de Henrique IV, Luís XIII, o soberano passaria a ser encarado como um representante da vontade divina para o reino, sendo o único intérprete dos interesses de Estado e logo principal símbolo da manutenção e da ordem e da prosperidade da nação. Mas foi com o filho de Luís XIII, Luís XIV, o rei Sol, que o absolutismo francês assumiu a sua forma máxima de expressão. Nas últimas décadas do século XVIII, o tataraneto de Luís XIV, Luís XVI, ainda reinaria nos mesmos moldes ideológicos estabelecidos pelos seus ancestrais. Então, temos que entender tudo que está interligado para poder começar a adentrar na Revolução Francesa. Então vamos lá. Antecedentes. A situação da França, no entanto, era agora crítica no plano político-econômico, contando com cerca de 825 milhões de habitantes. A sociedade era altamente estratificada. O topo da pirâmide era ocupado por cerca de 120 mil pessoas que detinham cargos da igreja, ou seja, o clero, possuidoras de 10% das terras do reino. O chamado primeiro estado era isento de impostos, serviço militar e até mesmo julgamento em tribunais comuns. Já o segundo estado era composto por cerca de 400 mil nobres, a maioria dos quais vivia em seus próprios castelos ou na corte real em Versalhes. Eles também não pagavam impostos, sendo sustentados pelo trabalho de 98% da população. Ou seja, gente, 98% da população francesa estava fodida, estava lascada, não podia fazer nada, porque não podia sair daquele, como eu posso dizer, estado de vida, daquela forma de vida. Ou seja, era a classe baixa francesa, que consistia, portanto, no terceiro estado, formado por mais de 24 milhões de pessoas, de diversos setores sociais, como os sans-culottes, incluindo o mais miserável da população, os camponeses. Ou seja, esses camponeses que eram os mais lascados da população. Porque, na época de Luís XVI, cerca de 80% da renda destes era destinada ao pagamento de impostos. Ou seja, eles não tinham como viver direito, viviam em condições insalubres e era só imposto na mão deles. Enfim, continuando.
Apoiado em tal frágil estrutura, o reino francês afundou com facilidade numa crise econômica, ocasionada principalmente pelos gastos com as intervenções militares e conflitos externos. Em 1785, uma forte seca quase acabou com o rebanho bovino. Em 1788, péssimos resultados de safra agrícola elevaram bruscamente os preços dos alimentos, fazendo a fome se alastrar. Aos milhares, os pedintes passaram a vagar pelo país, e alguns começaram a roubar e destruir castelos, muitas vezes assassinando seus proprietários. Muitos culpavam a nobreza pela miséria e em que o reino se encontrava. Na capital Paris, os operários e artesãos começaram a fazer greves e desempregados saqueavam lojas. Manifestações contra a política econômica tornaram-se comuns. As causas. Em 1709, para solucionar o grave déficit das contas públicas, o ministro das Finanças, Jacques Necker, propôs que o clero e a nobreza passassem a pagar impostos. A ideia foi rejeitada. Pouco depois, com o agravamento da crise, Luís XVI convocaria os chamados Estados Gerais pela primeira vez em quase 200 anos para discutir soluções. Nesta série de reuniões, cada estado tinha um voto. Em cada matéria discutida. Como seus interesses eram bastante similares, o clero e a nobreza tendiam a votar juntos, invariavelmente em todas as votações. Ou seja, o clero e a nobreza se juntavam contra o terceiro estado, que eram os camponeses lascados. Entenderam o que está acontecendo, esse esquema de corrupção? Como seus interesses eram bastante similares, no dia da abertura dos Estados Gerais de 1789, porém, o terceiro estado pediu uma contagem dos votos para ser feita por cada deputado individual. Após um mês de impasse sobre a questão, ela se retiraria para uma sala separada individual. Após um mês de impasse sobre a questão, ele se retiraria para uma sala separada, autoproclamando em 8 de janeiro como Assembleia Nacional Constituinte. Incapaz de dissolver a reunião, independente do terceiro estado, o rei ordenou que outros 2 estados se unissem a ele. Enquanto isso, contudo, ele convocou o exército para sufocar o que via como uma sedição. Vamos explicar e entender mais sobre isso. O terceiro estado estava revoltado com o que estava acontecendo na França. E era plausível a revolta, porque eles estavam mais lascados do que nunca. Então eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte. E Luís XVI, vendo isso como uma sedição, ele chamou o exército e reprimiu a Assembleia Nacional Constituinte. Quando a notícia da traição de Luís XVI se espalhou, grande parte da população se revoltou. Em 14 de julho, uma multidão invadiu os arsenais de governo e se apoderou de cerca de 30 mil mosquetes, rumando depois até a Bastilha, a antiga fortaleza do governo, encarcerava os opositores. Tomou após algumas horas de combate. Embora estivesse praticamente desativada na ocasião, ela constituía um dos maiores símbolos do absolutismo francês. Bom, galera, nessa parte da queda da Bastilha, eu gostaria de chamar a atenção que esse foi o marco zero sua queda costuma ser tratada como o marco zero da Revolução Francesa. Porém, além disso, esse marco zero
É uma transição de idade moderna para a idade contemporânea. E você vê o peso disso no mundo. Foi a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Ou seja, saímos do período do Renascimento para o período mais atual que vivemos até hoje. Não sei por quanto tempo, mas vamos viver essa idade contemporânea. Daqui a pouco vai ser a idade tecnológica. Acredito eu. Enfim, quando a notícia se espalhou, mais levantes se alastraram pelo país afora. A sublevação generalizada possibilitou que a Assembleia Constituinte abolisse as leis feudais que ainda vigoravam, suprimindo leis ainda em vigência que privilegiavam o clero e a nobreza. Além disso, grupos populares armados foram transformados da Assembleia na chamada Guarda Nacional, cuja missão era proteger a Assembleia de ataques. Em 26 de agosto seria proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fortemente inspirada pelo movimento iluminista. O documento estabelecia a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, além de estabelecer a presunção de inocência e liberdade de opinião. Ou seja, liberté, égalité, fraternité, meus amigos. Monarquia constitucional. Nos 2 anos em que se seguiram, Luís XVI e suas famílias permaneceram confirmados em um palácio em Paris. Neste período aconteceu a promulgação da primeira Constituição da França, em 1791. A Carta Magna francesa estabelecia a divisão entre os 3 poderes do Estado e definia monarquia constitucional como uma forma de governo. O rei seria o chefe do executivo, tendo a prerrogativa para vetar leis, mas seu poder ainda estaria limitado pelas normas constitucionais. O voto para eleger aqueles que seriam os 745 membros legislativos, porém, seria censitário, o que significava que apenas uma pequena parcela da população poderia votar. Em junho de 1791, ocorreria a tentativa de fuga da família real para a Áustria, terra de nascimento da rainha Maria Antonieta. Detidos a poucos quilômetros da fronteira, eles seriam reconduzidos para o Palácio Parisiense, apenas para serem presos pouco depois, sob a acusação de conspiração contra o Estado. Ou seja, eles estavam lascados, que nem a população estava, e agora privados de liberdade. Aí que começa a primeira parte da Revolução Francesa, que é mais forte. Porque depois que o Luís XVI foi preso, o símbolo mais forte do Estado, que era o rei, não existia mais, não tinha mais poder nenhum. Com a prisão do rei, o governo passou para as mãos do chamado Conselho Executivo Provisório, liderado pelo advogado George Jacques Danton. A Assembleia Nacional foi dissolvida e substituída pela Convenção Nacional, cujo controle era disputado pelos jacobinos, defensores da República e da pequena e média burguesia, e pelos girondinos, políticos moderados. Peraí que o notebook aqui falhou. Políticos moderados que procuravam negociar com a monarquia. Ou seja, os jacobinos sentavam do lado esquerdo e representavam a esquerda da França. Vamos supor que aqui é o lado esquerdo do sofá, eles estavam desse lado da Assembleia, do Parlamento francês. E do lado direito ficaram os girondinos. Então, esclarecido isso aí, vamos continuar com os fatos.
Em 22 de setembro foi proclamada a República. Em 21 de janeiro do ano seguinte, Luís XVI perdeu a cabeça na guilhotina, ou seja, foi executado. Aí que entra o período do terror. Uma Constituição republicana foi em breve elaborada, concedendo sufrágio universal masculino, agora predominante a Convenção Nacional por sua vitória nas eleições. Os jacobinos tiveram a força necessária para enfrentar uma investida contra-revolucionária liderada pela Áustria em abril de 1793, e foi criado o Comitê de Salvação Pública, que convocaria cerca de 300 mil homens para a guerra. Além disso, foi criado um tribunal revolucionário, que julgaria os diversos suspeitos de traição. Era o início do chamado período de terror da Revolução Francesa, em que, até 1794, executaria cerca de 30 mil pessoas, entre elas a antiga rainha Maria Antonieta pelo próprio George Jacques Danton. O governo jacobino foi de início bastante popular, uma vez que criou impostos sobre ricos, aprovou leis fixando tetos para preços de produtos, regulamentou salários e abriu escolas públicas, repartiu bens de nobres exilados e promoveu a reforma agrária. Como rompera com a Igreja Católica anteriormente, também instituiu o divórcio e a liberdade religiosa, além de abolir a escravidão nas colônias francesas. Em junho de 1794, as tropas francesas obtiveram uma vitória decisiva em cima dos exércitos invasores. Em breve, contudo, os principais líderes jacobinos, como Robespierre e Saint-Just, estariam se voltando contra militares ainda mais radicais, que faria perder o apoio popular. Em 27 de junho de 1794, eles seriam derrubados do poder pelos girondinos, chamado golpe do 9 Termidor, e acabariam na guilhotina. Ou seja, provaram do próprio veneno. Desacreditou no meu talento, hoje provar do seu veneno, surtado você está se mordendo, porque natura nem... Algumas medidas implementadas pelos jacobinos seriam canceladas pelo novo governo, como o tabelamento dos preços e o fim da escravidão nas colônias. Ao mesmo tempo, a população de Paris foi desarmada para evitar outras revoltas. Diretório. Tal medida já evidenciava o caráter excessivamente conservador que teria o governo girondino. Em 1795 seria aprovada uma nova Constituição de caráter liberal, e ela acabou reintroduzir o voto censitário, colocou o poder executivo nas mãos do chamado Diretório, órgão que seria composto por 5 pessoas eleitas entre os deputados. Durante esse período, além da tensão da guerra e dificuldades financeiras, os governos sofreram ataques internos por jacobinos e monarquistas. Para conter essas manifestações, o Diretório pediu a ajuda do exército. E em 1795, o jovem e promissor general Napoleão Bonaparte foi escolhido para organizar a defesa interna do país. Graças ao seu êxito, Napoleão acabou se tornando uma importante força política no país após a Revolução Francesa. Seu prestígio cresceu tanto que em 1799 foi convidado para fazer parte do Diretório. Em 9 de novembro do mesmo ano, no golpe conhecido como 18 Brumário, Napoleão anunciou que iria dissolver o parlamento e substituir o calendário por 3 cônsules provisórios, duas quais ele era evidentemente mais importante. Era o início da Era Napoleônica e o fim da Revolução Francesa. Vamos para a cronologia dos fatos da Revolução. 1774, Luís XVI torna-se rei da França.
1785. Uma seca atinge o reino francês, agravando a crise econômica já existente. 1788. A safra agrícola tem péssimos resultados gerando fome. 1789. O Luís XVI convoca os Estados Gerais e acontece a queda da Bastilha. 1791 é promulgada a primeira Constituição Francesa. 1792, proclamação da República. 1793, execução de Luís XVI na guilhotina. 1793, início dos anos de terror jacobino. 1794, derrubada dos jacobinos do golpe Nove Temidor. Em 1799, a derrubada do diretório no golpe 18 primário e início da Napoleônica. Beleza? Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo, que eu sei que esse assunto é bem legal, mas também às vezes é meio chato ficar na escola só ouvindo isso. Então eu resolvi trazer de forma divertida, uma linguagem mais jovem, mais engraçada, para atrair mais público. Se você gostou desse vídeo, já curte o vídeo, segue o canal e vamos crescer cada vez mais juntos. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, se cuida, não vai fazer revolução. Fui!